Graça e paz, igreja, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, estaremos falando sobre o capítulo 3 de Timóteo. E só para dar aquela recapitulada básica, a carta de Timóteo, né? E ela foi praticamente desenvolvida aí, acredito eu, para o encorajamento e instruções de Paulo ao jovem pastor Timóteo, para que ele exercesse o ministério, né, que Deus estava ali, de certa forma, direcionando ele. A gente percebe que em Timóteo a gente vê vários temas sendo abordados, né, várias exortações para a igreja. E, no caso, a ênfase que a gente percebe nesse livro é o bom procedimento da doutrina, no culto entre líderes, dos diversos cristãos, do próprio Timóteo, né, baseado, claro, em Cristo. E em relação a outros livros, as passagens de 1 Timóteo 3 são os principais textos, né, no Novo Testamento que apresentam orientações específicas, no caso, à igreja, acerca dos seus líderes, né? E, no caso, os personagens que estão envolvidos nesse livro aqui são Paulo, Timóteo, Jesus Cristo, Himeneu e Alexandre. Os destaques desse livro têm a ver com Cristo, né, o centro da vida cristã, o nosso resgatador, o nosso salvador. Tem até aquela música que fala, né, meu salvador, meu resgatador, provavelmente inspirada aí nessa parte de 1 Timóteo. Também o livro retrata aí um dos destaques, né, fala sobre o fato de Jesus ser o nosso único mediador entre Deus e os homens, e o sustento da nossa fé e o ministério. Uma curiosidade interessante do livro, da carta, é que acredita-se que Lucas teria sido o amanuense de 1 Timóteo, bem como das demais epístolas pastorais, né? 1 Timóteo possui 127 palavras que não aparecem em nenhuma outra epístola de Paulo. Interessante, né? Isso aqui, segundo o comentário dessa Bíblia, que é a Bíblia da Escola Bíblica, da editora Cristã Evangélica, amém? Só algumas curiosidades aí para a gente avaliar depois, com calma em casa, amém? Então, o livro ele fala basicamente como nós devemos proceder na igreja em relação à pregação, que tem a ver com advertências contra falsas doutrinas que a gente observa, tem a ver com a organização do capítulo 2 ao 3, a liderança e cultos públicos, a manutenção da sã doutrina. E no 4 e 6, a gente vê muito falando sobre administração. No caso, cuidado com as viúvas, os anciões, incentivos pastorais, tá joia? É bem interessante esse livro para se tratar de como funciona realmente a igreja ali, bem nos primórdios, amém? Bom, no capítulo 3, a gente vai estar falando sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. E ao longo do Novo Testamento, destaca-se alguns títulos, né, que parecem designar funções específicas dentro da estrutura organizacional da igreja primitiva. No caso, bispos, presbíteros, diáconos. Bispo e presbítero parecem se misturar em suas funções, de forma que até mesmo alguns apóstolos se chamavam de presbíteros. Você pode ler lá o livro de 1 Pedro, que você vai ver alguma coisa nesse sentido, 2 João, 3 João. A posição de liderança dos presbíteros, né, que é uma palavra grega que significa ancião, ela é evidente lá em Atos 11, 14, 15, 21, em Tito, em Tiago 5, 14, pastoreado e presidindo a igreja. No caso, nessa época, você pode perceber nesses capítulos, nesses livros que eu coloquei, os exemplos de pastoreado e de pessoas presidindo a igreja, né? No caso, o pastoreado e o fato de presidir a igreja, né, é a mesma função designada aos bispos, que significa, né, a palavra bispo, né, se eu não me engano, supervisor. A função do diácono, que significa servo, e ela é dotada de um caráter universal à igreja, uma vez que ela designa o serviço cristão como um todo. Quando a palavra é normalmente traduzida por ministro, mas também indica pessoa escolhida e adequada ao exercício da função, como a gente pode ver lá em Filipenses 1. Aqui na nossa igreja nós não temos alguns títulos específicos, né? A gente só tem o título de pastor,
ministros e líderes, né? No caso, como a gente percebe na Bíblia que eles vão dando nome para os postos dentro da igreja, e depois bispos, bispos não, no sentido de pastores, evangelistas, aí ele fala todos para todos esses para o exercício do ministério. E aí, no caso, nossa igreja ela pega essa palavra ministério, que todos dentro da congregação têm um ministério, né? E precisam estar debaixo de uma liderança. No caso, nós temos aqui o pastor presidente da nossa igreja e temos os líderes de ministério, pode ser o ministério de louvor, ministério de ensino, ministério de mulheres, ministério de homens, ministério de jovens, adolescentes, né? E nessa questão, cada ministério tem o seu líder, o seu coordenador, que por sua vez tem vários líderes para o desempenho da obra. E no caso, todos os líderes de ministério dentro da nossa igreja, eles trabalham em comunhão com o pastor presidente, a fim de cumprir as necessidades da igreja, que são aqui, de certa forma, evidentes, explícitas no livro de 1 Timóteo. Bom, em relação à questão das qualificações, existem algumas qualidades que são atribuídas ao bispo e presbítero e diácono, não é? E a gente vai perceber isso daqui. Vamos ler? Para a gente ser bem objetivo no entendimento. A qualificação dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Estou lendo aqui, gente, o capítulo 3. Vou pegar na versão NAA, tá bom? Fiel é a palavra se alguém deseja o episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Interessante, né? Vamos continuar então. Que o bispo não seja recém-convertido, no versículo 6 eu estou lendo, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bons testemunhos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto ao diácono, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não ganancioso, conservador, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto à mulher, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé e em Cristo Jesus. É interessante aqui esse conselho aqui, não é verdade? Vamos lendo o 14, porque ele finda mais ou menos na mesma linha. 14. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, da igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o ministério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Bom, quando nós ouvimos essa instrução aqui em relação a 1 Timóteo 3, é interessante porque a gente está falando aqui de uma pessoa que vai exercer um cargo dentro da igreja, no sentido de orientar as pessoas, mas a gente percebe aqui que em nenhum momento a palavra diz que essa pessoa ela é como Jesus, né? Que ela é limpa e imaculada de todo mal, né? Você percebe aqui uma pessoa que, de certa forma, é um exemplo a ser seguido, né? Mas não exatamente como Cristo. E esse conselho que é dado a Timóteo, para que ele leve essas orientações para a igreja, são essenciais, porque como você pode instruir uma pessoa no caminho que deve andar, se você não dá um exemplo de vida diante do caminho que você anda com Cristo? Não é verdade? Muitas pessoas hoje em dia acreditam que
por conta das dificuldades que nós temos nas igrejas, eles acreditam que talvez a igreja ela é uma falsidade, que pessoas que estão ali na frente agem com falsidade, né? Infelizmente, isso é uma verdade para muitos lugares, né? E outros lugares não. E nós percebemos que existe um desafio de se viver como cristão, existe um desafio de se viver todos os dias guerreando e batalhando e conquistando vitória diante das dificuldades que nós temos com o pecado. E, no caso, quando a gente observa aqui os conselhos, nós entendemos o zelo que é necessário para poder lidar com a obra de Deus. E, mesmo assim, nós estamos falando de homens, né? Nós estamos falando de pessoas falhas. E a gente percebe um desafio na vida de Timóteo para poder desenvolver esse ministério, assim como também na dos apóstolos. A gente percebe na história de alguns uma dificuldade de lidar com pessoas. Então, a grande realidade é que nós realizamos a obra conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós realizamos a obra de Deus conduzidos pela palavra de Deus e nem sempre acertamos. Mas na grande maioria das vezes, independente dos nossos erros, Deus nos usa para a honra e para a glória dele e a obra tem se mantido. Na verdade, consequência disso é que a palavra que foi ministrada por Paulo chegou aos nossos corações nesses dias, porque homens de Deus receberam essa palavra e semearam a palavra até nós. Vamos passar versículo por versículo, para a gente poder ir entendendo? Bom, ele começa falando assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. E ele começa a seguir uma série de situações, né? Mas esse destaque aqui, fiel é a palavra, né? Realmente, a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, se cumpre. Sobre a vida daqueles que se colocam na posição de caminhar na direção de Deus. E ele continua destacando: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Com certeza, fazer algo para Deus é muito melhor do que estar em outro lugar. No caso, quero dar mais objetividade nisso que eu estou explicando. Quando você trabalha, quando você ganha dinheiro, sei lá, fazendo algum trabalho aí fora, secular, o lucro daquilo que você alcança é investido em alguma coisa. Imagina você trabalhando numa distribuidora de bebidas. O objetivo da bebida é o quê? Né? Enfim, para alguns entorpecer, para outros curar, né? Para outros uma forma de vício. E você trabalhando numa empresa assim, o foco, a finalidade daquilo que você faz tem um lado bom e tem um lado, entre aspas, aí, né? Dependendo da situação, ruim. E quando você trabalha para a obra de Deus, o resultado sempre vai ser bom, porque o objetivo de você pregar a palavra de Deus é libertar, curar, transformar vidas. É claro que o homem é falho e a gente às vezes erra na forma de expressar, de falar, de se relacionar. Isso gera um resultado negativo, mas como de forma geral, o objetivo principal é transformar as vidas através da palavra de Deus que está aqui, amém? Então, quando ele fala, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, eu imagino que ele esteja aí abordando esse entendimento. E ele fala, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato. Quando a gente pergunta, a gente ouve, né, irrepreensível, é aquela pessoa que dá exemplo. Esposo de uma só mulher, quando a gente fala de uma pessoa que só tem uma mulher, está caminhando aqui na linha do propósito de Deus, de que você viva uma vida conforme a direção de Deus. Eu caso com uma mulher, tenho filhos, tenho uma família, sou o patriarca da minha família, instruo a minha família. Isso é muito importante. Se um líder dentro da casa de Deus, ele não segue esse propósito de Deus, que já foi instituído desde Adão e Eva, existe alguma coisa ali diferente, existe algum problema ali, não é verdade? Conforme o que a palavra nos orienta, amém? Então ele coloca esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro. Quando a gente ouve esses adjetivos, sensato, modesto, hospitaleiro, moderado, é meio difícil de não fazer um vínculo com os frutos do Espírito, não é verdade? Porque toda palavra que a gente ouve aqui, essas qualidades acabam vinculadas a adjetivos que estão diretamente ligados ao fruto do Espírito. Você ser sensato e modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, modesto, sensato e hospitaleiro são qualidades de uma pessoa que se relaciona bem com o próximo. São qualidades de uma pessoa que quer ver bem as pessoas ao seu redor. Não é verdade? Jesus queria tanto que você vivesse algo
transformador na sua vida. Ele te amou tanto que Ele deu até a vida para te salvar. Imagina se nós, como líderes na casa de Deus, não caminhássemos nessa direção de dar o nosso melhor, na verdade. É claro que nós temos, aqueles que estão à frente da igreja, temos família, temos esposa, temos filhos. Nosso foco ele é dividido e invertido de acordo com a realidade e o tempo que vivemos, na verdade. Mas, nesse caso aqui, a gente está observando aí essas qualidades sendo uma forma de ênfase maior, né? No caso, no sentido de uma pessoa que está liderando não pode ser uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com pessoas, que não é sensata, que não é hospitaleira. E aí ele continua seguindo, né? Apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento. O apto para ensinar é importante, porque a instrução que você tem diante daquilo que você absorve da palavra de Deus, não é suficiente só você saber a palavra de Deus. É importante que você também ensine, que você tenha condições de transmitir o conhecimento que você tem. Como é que um pastor vai conseguir continuar o legado que foi entregue a ele por gerações, se ele não tiver esse entendimento da palavra de Deus? Então é muito importante que você tenha conhecimento, que você passe o conhecimento. Apto a ensinar tem muito a ver com legado. Não dado a vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Isso aqui é muito importante. A palavra de Deus, ela nos ensina a amar o próximo, e para amar o próximo eu não posso ser uma pessoa que gosta de conflitos, não posso ser uma pessoa que é avarenta, que gosta materialista, né, que gosta bem, que não governa bem a sua casa. Então, são coisas aqui que a gente percebe que são muito importantes para a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, né? Poxa, nessa descrição aqui de Paulo, então a pessoa vai ter que ser um Deus, né? Porque isso aqui eu vejo tão distante para poder eu realizar na minha vida. Será que eu não vou conseguir na minha vida ser um inimigo de conflitos? Ou seja, você é uma pessoa que não necessariamente foge de conflitos, mas que não permite que conflitos existam, resolve os conflitos, né? Será que eu vou conseguir ser essa pessoa? Eu queria dizer para você que Deus, ele aperfeiçoou o caráter de Jesus, ele trabalha, o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, e o caráter de Cristo, ele é aperfeiçoado à medida que nós vamos caminhando. Então não tenha preocupação em seguir essa listinha de regras. Você caminha na sua vida buscando alcançar as qualidades que Cristo tem na sua vida, e deixa Deus trabalhar, né? Deixa, como diz a música, deixa Ele te usar para a obra, amém? Para orar, enfim, segue nesse caminho, e devagarzinho ali você vai se limpando de tudo aquilo que nos lembra o velho homem. Bom, e ele continua: e que governe bem a própria casa, cria os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é muito interessante. Tem muitas pessoas que dizem ser cristãs, tem muitas pessoas que dizem buscar a Deus, mas elas não dão exemplo. No caso, aqui, o líder, ele precisa dar exemplo. E será que isso aqui é uma atribuição que só se cabe ao líder? Eu acho que não, acho que isso aqui cabe um entendimento diante da coerência. Um líder precisa estar com uma vida coerente diante da fé que ele tem, diante da palavra que ele segue e vive. Assim como um cristão que se professa como cristão, tem que ter coerência também com base na palavra. Isso significa que eu, como cristão, como aqui fala que se eu não sou líder, eu posso também ser dado ao vinho. Então, já que eu não sou líder, né, eu também posso não ser apto a ensinar. É claro que você não precisa seguir algumas linhas aqui. Se você não quer ensinar, tudo bem. Não quer estudar para ser professor, ensinar dentro da igreja, isso é ótimo. Agora fica a pergunta: e você como cristão, como é que você vai levar o evangelho para aquele que não conhece, se você não tem entendimento de como transmitir esse seu conhecimento? Isso é função nossa como cristão. Então, de certa forma, todas essas características que a gente vê nessa carta são importantíssimas para nós como cristão, e não apenas para aquele que estava na posição de Timóteo ali, como líder, como um pastor da sua congregação ali, daquela congregação na época. Enfim, são coisas que precisamos trazer para a nossa vida, amém? Entenda que esse texto aqui não foi só para Timóteo, foi para você e é para mim também. Então ele começa a falar que governa bem a sua própria casa. Antes ele falou esposo de uma mulher só. Depois ele fala que governa a própria casa. Isso tem muito a ver com objetivo, não é verdade? Se você é pai de família, você tem que cuidar bem da sua própria casa. E se você cuida bem da sua própria casa, você
se mantém dentro dos critérios da palavra. Você tem só uma única só mulher. Então a gente começa a perceber até valores aqui, com base naquilo que ele está dizendo, que a família é importante, o saber cuidar da família é tão importante quanto o saber lidar com a sua vida particular, no sentido de você não ser dado a vinho, de você não ser uma pessoa que adora conflitos. Então é bem interessante a profundidade que ele coloca aí a nível de valores. E aí ele começa, que o bispo, aí falando do título que a gente falou anteriormente, não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. E isso é muito importante. As pessoas que conhecem o Evangelho, elas encontram Cristo, elas vivem, tem pessoas que encontram o Evangelho e são extremamente cultas em relação à palavra, porque devoram a palavra, mas no sentido das tribulações, é importante que a pessoa ela tenha uma carreira, para que ela seja longânima, no sentido de não se precipitar naquilo que está falando, não, até mesmo no sentido de conhecer algo e talvez se ensoberbecer com aquilo que sabe a mais sobre conhecimentos da palavra de Deus, né? E no caso ele até alerta aqui, né, para que a pessoa não se ensoberbeça. É interessante também que ele fala assim, que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho, incorra na condenação do diabo. E ele fala, é necessário também que tenha bom testemunho dos de fora. Mais uma coisa importante, né? O importante será que é só aquilo que você faz, né? Melhor, que você fala, ou seria também importante aquilo que você faz, não é verdade? Porque quando ele fala, e necessário também que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair na desordem, na desonra e no laço do diabo. Quando você vive o Evangelho conforme a direção de Cristo, da palavra de Deus, o seu testemunho, ele se extrapola por meio das tuas ações. Não é só o que você fala, é o que você faz, é como você vive, é como você se veste, é aquilo que você assiste. Tudo que você faz tem a ver com o cristão que você diz ser, né? Digamos que os frutos, se a palavra de Deus fala que você quer conhecer uma árvore, conheça pelos frutos. Você quer conhecer um líder, conheça o líder pelas suas ações, né? Por aquilo que ele tenha feito. Isso que ele tem feito, o legado que ele tem deixado, provavelmente reflete muito em relação ao tipo de cristão que ele tem sido, né? Interessante que isso daqui é necessário também que eles tenham um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Ok. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Isso é muito importante. O diácono, como a gente viu, deixa eu ver aqui, o diácono ele significa servo. Então, teoricamente, você tem ali o pastor da igreja, você tem os diáconos, que são aquelas pessoas que ajudam nos trabalhos gerais da igreja. E aí, imagina você uma pessoa que está recepcionando alguém na igreja, recepcionando alguém na sua casa, e você é uma pessoa que é inclinada ao vinho, ou é extremamente gananciosa, ou não conserva a sua fé, né? Diz que tem fé em Deus, mas não tem. Imagina as consequências disso, não é verdade? Talvez a imagem dos cristãos, dos evangélicos no Brasil esteja queimada, porque nós não temos vivido na prática, de uma forma geral, né, como brasileiros cristãos, esse capítulo de 1 Timóteo 3, né? É importante que nós tenhamos entendimento disso. Deus ele vai nos cobrar um dia que nós tenhamos vivido buscando alcançar essas qualidades da melhor forma possível. Bom, em Timóteo capítulo 3, versículo 10, fala assim, também estes devem ser primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato, no caso, falando dos diáconos, né? Estes devem ser primeiramente experimentados, caso não mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. É interessante ele falar sobre primeiramente experimentados, né? E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. É importante observar que existe primeiro uma caminhada no ministério até que ele exerça uma função específica. Isso é muito importante. Tem muita gente que às vezes pega uma pessoa do nada e coloca ela para fazer um trabalho só porque ela de início demonstrou-se uma pessoa
coerente, não é verdade? Mas o caminhar que diz, né, se suas ações são de uma pessoa coerente com a palavra de Deus ou não. Por isso que ela tem que ser experimentada, ela tem que ter passado por uma fase, por fases, para poder adquirir essa maturidade, essa experiência. De mesmo modo, quanto às mulheres, ele fala, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Imagina você casado com uma mulher que não é sábia e que destrói o seu lar, porque se edifica... Se a que é boa edifica, a que não é, destrói, na é verdade? Então, nesse sentido, se você for diácono dentro de uma igreja, nessa situação específica, você indiretamente vai causar problemas. Por isso que eu imagino que ele fale dessa forma. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, na é verdade? Então, respeito é algo muito importante. Não maldizentes, né? Ficar falando mal das pessoas, criticando as pessoas, moderadas e fiéis em tudo. Ser moderado é uma coisa muito importante. Às vezes nós somos, fazendo a obra de Deus, nós somos extremamente criticados, como Paulo foi criticado em relação a ter o ministério que tinha, porque ele não caminhou com Cristo, já falei isso várias vezes, mas a pessoa que ela é moderada, ela sabe ponderar aquilo que vem de problema com aquilo que teríamos de solução, né? A pessoa que é moderada, ela consegue não ser 880, ela avalia as duas partes. Então é importante ter moderação na forma que nós vivemos, principalmente por questões de conflito. Às vezes nós caminhamos na obra de Deus e não necessariamente você é obrigado a concordar com tudo que acontece dentro da congregação, dentro da igreja, mas uma coisa é certa, você não pode discordar do objetivo principal daquela obra. A igreja ela tem o propósito de levar o evangelho à vida das pessoas que não conhecem, de levar a luz à vida das pessoas que não conhecem. Então, imagina só, às vezes você vai para a igreja e a igreja, poxa, a igreja ela não tem louvor do jeito que eu gosto, a igreja ela não tem o ministério de dança do jeito que eu gosto, a igreja não tem a palavra sempre do jeito que eu gosto, né? A gente às vezes olha para a igreja e vê como se nós fôssemos consumidores, na verdade, de um produto, né? Mas enfim, e nesse sentido você está ali e você está... Talvez você olhe para a igreja e você se pergunte, poxa, a igreja ela não está caminhando na direção que eu gostaria que caminhasse. Mas se o objetivo dela se mantém, então entenda uma coisa, pondere as coisas e caminhe junto com essa liderança. Agora, para poder você ajudar, amém? Agora, se você discorda do objetivo principal da igreja, da finalidade que a igreja, pela qual a igreja existe naquele lugar, é importante que você repense, converse com seus líderes, para que você não traga sobre a igreja confusão. No caso aqui, a gente vê algumas qualidades da esposa e tudo aponta para uma mesma direção, né? Se você vai ser um líder na igreja, você tem que ter alguns atributos, a sua esposa tem que ter alguns atributos que são equivalentes aos seus, e assim você pode participar daquela igreja, e assim você pode caminhar com aquela igreja. Mas ele deixa claro a questão da fé, tanto para a mulher quanto a fé para o homem. Então, impossível é você desempenhar um trabalho na igreja se você não tem fé. É difícil você caminhar como pastor, caminhar como líder de alguma área na igreja, se você não exerce a sua fé, se você não mantém sempre firme ali, amém? E nesse sentido, esses tripézinhos que eu tenho falado aqui, que a gente tem comentado aqui, são essenciais para você até ter uma vida saudável. Imagina a igreja que ela caminha numa direção onde os líderes eles não se atêm a essas qualidades, a esses valores, não honram esses valores. A igreja, por consequência, vai ter uma série de problemas e vai gerar uma série de outros problemas sobre a vida daqueles que estão ali caminhando com a igreja. Então, isso é muito, muito importante. A nossa fé se reflete em nossas ações. As nossas ações geram resultado e impacto na vida de outras pessoas. E líderes que caminham com base nesses valores que estão descritos aqui no capítulo 3 de Timóteo, vão fazer uma igreja mais saudável, uma igreja mais forte. Amém? Então, não tem a ver com a estrutura da igreja, não tem a ver com as cadeiras da igreja, não tem a ver com os instrumentos da igreja, não tem a ver com os dízimos da igreja, tem a ver com o coração dos líderes, tem a ver com o coração dos cristãos, tem a ver com a fé que é ministrada naquele lugar. Aqui a gente está batendo firme e enfatizando o sentido do cristão em si, amém? O cristão que vai coordenar uma obra e o cristão que participa dessa obra precisam possuir alguns atributos, e esses valores que estão considerados aqui são muito importantes. Quantos de nós temos dificuldade de caminhar nessa direção? Quantos de nós temos dificuldade de olhar para esse capítulo e olhar e falar assim, poxa,
Senhor, eu não tenho essa qualidade, deixa eu ver, essa aqui também não, aquela ali também não, e então eu acho que eu vou largar de mão porque está difícil. Né? Ser cristão e caminhar com Deus não tem a ver com você seguir uma listinha de regras, tem a ver com você se procurar colocar à disposição de Deus para deixar Ele trabalhar na tua vida. Então, com o passar do tempo, as coisas vão mudando. Quantos são os testemunhos de pessoas que nós temos aqui na igreja? Pessoas que vêm viciadas em alguma coisa. Elas desenvolveram um hábito ruim de se drogar, seja com bebida, seja com droga, seja com pornografia, e elas vêm do jeito que elas estão, elas encontram Jesus, elas entendem o amor de Jesus, algo dentro do coração delas é preenchido, e esse é o amor de Deus, mas elas ainda não conseguiram se libertar dessas áreas. Mas a partir do momento que elas caminham com Deus, todos os dias, perseverantes na sua fé, né, eles acabam eliminando essas situações. Eu mesmo sou exemplo, né, da testemunho do meu pai, que quando ele estava bebendo, falando da palavra de Deus, de repente ele solta o copo da mão, e ele ouve uma palavra de Deus falando: não fale da minha palavra enquanto estiver bebendo. Depois daquele momento, daquela experiência individual que ele teve, ele parou de beber. E então, assim, cada um tem uma experiência particular diante daquilo que Deus liberta. E hoje eu faço aqui um pedido para você. Qual é a área da sua vida que você precisa de cura? Qual é a área da sua vida que você precisa de libertação? Deus, Ele quer trazer essa cura e essa libertação sobre a tua vida. Ser uma pessoa que exerce o diaconato, seja bispo, seja pastor, líder de alguma forma numa igreja, não é uma responsabilidade só das pessoas que coordenam igrejas. Você que é pastor, você também é pai de família. Você que não é pastor, você também é pai de família. Você que é esposa, você é líder na sua família de alguma forma. Você está no seu trabalho, você está na sua escola. Todos esses adjetivos aqui são importantes para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida melhor. E se você tem dificuldade de alcançar esses valores, essas qualidades, você precisa orar ao Senhor e confessar a sua dificuldade. Não tem a ver com você. Talvez você faça hoje uma oração comigo nesse sentido, e Deus, por meio de um estalo de dedos, te liberta. E você vai sair tão feliz, vai vir para cá, vai testemunhar para a igreja, vai ser bênção. Mas tem pessoas que precisam passar pelo processo. Tem pessoas que Deus vai permitir que elas passem pelo processo. O trabalhar de Deus é individual, singular, único na vida de cada um de nós. Mas a necessidade, né, de querer mudar e querer se transformar, isso aí não é algo que a gente recebe por meio de osmose de Deus. A gente precisa decidir por isso. Você crer em Deus, crer que Ele pode te libertar, você confia e você fala: Senhor, eu tenho dificuldade de superar isso na minha vida, me ajuda. Como eu posso alcançar essa qualidade que eu sei que é importantíssima para a minha vida? E Deus vai colocando na sua vida pessoas, vai te abrindo os olhos, e daqui a pouco você está liberto. Então é assim que a gente tem que pensar. A gente não pode pensar de uma forma bitolada ao ponto de imaginar: não, que isso aí, quem vive dessa forma aí é só religioso, tem que ser pastor, porque se não for pastor, não tem como ter domínio próprio, não tem como ser inimigo dos conflitos, não tem como ser, quando eu digo inimigo dos conflitos, na realidade eu estou querendo dizer pessoa que não se apega muito aos conflitos, né? Que gosta de conflito, né? Não tem como ser uma pessoa moderada, sensata, né? Uma pessoa intelectual quando se trata da palavra de Deus, de saber o conhecimento que vem de Deus, né? Não, eu vou fugir disso daqui. E eu queria te dizer, meu irmão, não desista, não acredita nessa mentira que o diabo coloca na tua vida. Abra o teu coração para Deus e entenda que você pode viver o melhor de Deus. Amém? Talvez você hoje passe por problemas na sua casa, talvez você hoje queira participar de algum ministério dentro da sua igreja, e até hoje Deus não colocou você como líder, ou como ministro, ou presbítero, pastor, diácono, sei lá. Ele não te colocou porque talvez você deseje mais o título do que o serviço. Um pastor não é pastor porque ele tem título. Um pastor, ele é pastor porque ele, antes de ter o título, ele já exerce o pastorado. Da mesma forma o diácono, da mesma forma o presbítero, da mesma forma o bispo. Então, entenda uma coisa: no reino de Deus, o reino de Deus não é uma empresa onde você vai adquirindo determinado currículo, faz uma entrevista e consegue o posto. Não é assim que funciona. É o contrário. Você serve, e depois que você serve, servindo, né, naquilo que você gosta, no chamado que Deus te deu, no ministério que a gente sabe que é algo voltado para a tua vocação, voltado para aquilo que queima no teu coração.
nesse sentido, você faz e por consequência você se torna. É no mesmo sentido da prosperidade que algumas pessoas distorcem. O cristão ele é rico não necessariamente materialmente, mas a riqueza que ele busca de Deus, que não é material, gera riquezas que podem ou não ser materiais aqui nessa terra. Então, às vezes as pessoas buscam prosperidade querendo algo em específico, mas Deus ele não te conquista, você não vive a obra de Deus, né, exclusivamente por um objetivo individual e egoísta. Você serve a Deus por um objetivo muito maior, para libertar vidas, pessoas. O propósito de Deus está além daquilo que a gente pode imaginar. Ele nos impacta, nos transforma e transforma pessoas ao nosso redor. E para a gente alcançar esse nível, é uma persistência constante nas nossas vidas, e é maravilhoso todos os dias da sua vida você caminhar e perceber que devagarzinho alguns carrapatos foram eliminados ali do seu ombro, amém? Somos ovelhas, Jesus é o nosso pastor, de vez em quando ele tem que dar umas correções na gente, outras vezes ele nos ajuda, nos abençoa, amém? Então é mais nesse sentido. Eu queria dar uma ênfase aqui sobre a vida de Timóteo, né? Timóteo, ele caminhou bastante com Paulo, e a gente percebe que ele tinha algumas necessidades, né? Timóteo, ele tinha que corrigir, né, alguns erros de Éfeso, e ele precisava de ser capacitado, e Paulo vem como uma pessoa de Deus para poder derramar aquele conhecimento, né, em relação a como trabalhar na obra de Deus. O livro de Timóteo ele foi direcionado para trabalhar algumas coisas diretamente na igreja, né, sobre como lidar com a igreja, como a gente falou anteriormente, né, sobre as questões de advertências contra as falsas doutrinas, liderança dos cultos, manutenção de sãs doutrinas, cuidados para com as viúvas, anciões, incentivos pastorais, a questão administrativa, organizacional e por aí vai. A eclesiologia da igreja. E a gente olha que Deus, ele na sua obra, ele prepara. Tem uma obra para fazer, tem um homem para poder capacitar pessoas a exercerem a obra, e tem um mentor que Deus preparou também para aconselhar esses homens. Então, a gente percebe isso na vida de Paulo. Paulo, ele orienta Timóteo, Timóteo orienta a sua congregação. E isso é um ciclo que acontece na vida de todo mundo. Às vezes você não tem uma igreja para pastorear, mas você é o líder da sua casa. Você precisa pastorear sua esposa, você precisa cuidar dos seus filhos. Isso é muito importante. Ou você que é mãe, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa orientar o seu marido, você precisa edificar a sua casa. Você, como filho, precisa caminhar com seus pais, precisa saber como lidar com as dificuldades, precisa fazer a sua parte, né? Cada um tem seu papel dentro da sua casa. O pai é o mantenedor, a esposa cuida dos filhos ou mantém a casa também, ajudando o pai, e os filhos estão ali para aprender numa fase de curtição também, né, junto com a família também, mas numa fase mais de curtição do que o pai e a mãe, onde todos ali estão numa fase de aprendizado. Então entenda uma coisa, não antecipe as coisas de Deus para a sua vida. Se você deseja muito alcançar o ministério de pastor, o ministério de bispo, que você possa receber esse tipo de título que você almeja no tempo certo. Não coloque as coisas antes do que deve ser, do que deve vir, amém? E entenda uma coisa, Deus ele tem algo muito grande para a tua vida, porque se você busca isso, já Paulo começa a falar no capítulo 3 que grande obra você busca, amém? Mas essas qualidades são qualidades importantes, qualidades que você precisa desenvolver, qualidades que você tem que correr atrás. Então temos aqui 3 situações, temos Timóteo, temos Paulo, temos aquele povo daquela congregação. Em qual situação dessa você se enquadra? Você é uma pessoa que busca um título dentro da igreja? Você é uma pessoa que está dentro da igreja, né? Ou você seria aí alguém que está fazendo alguma obra, que foi direcionado por Deus para poder cuidar de alguma igreja? Ambos precisam dessas características, ambos precisam dessas qualidades. Eu queria te desafiar agora nessa manhã a orar comigo nesse sentido. Vamos orar pedindo para Deus alguma coisa nesse sentido. E eu não queria só que você pedisse, eu queria também que você agradecesse, amém? Eu vejo que muitas das dificuldades que nós temos, às vezes nós deixamos de colocar elas diante de Deus. Às vezes a gente liga
né, nossa oração para com Deus, no secreto ali no seu quarto, você pede algo para Deus como se fosse algo simples, só estalar o dedo. Mas Deus, Ele devolve por meio da palavra dEle, dizendo: você quer realmente isso? Então eu preciso que você trabalhe duro nisso daqui, durante um bom tempo. Talvez seja 7 anos, né? Como algumas pessoas trabalharam na Bíblia, talvez sejam 40 anos que você precise ser trabalhado para a obra de Deus acontecer. De qualquer forma, o tempo eu não sei, mas existe um tempo. Amém? Então que você ore a Deus e coloque o teu coração diante disso, dEle, nesse sentido. Amém? Abre o teu coração. Eu não quero colocar a palavra na sua boca, mas eu quero que você abra o teu coração nesse sentido e que você seja sincero com Deus. E também seja sincero com o seu pastor. Fale com ele: pastor, vem cá, deixa eu falar com o senhor. Olha só, Deus colocou no meu coração uma vontade muito grande de servir vidas nessa área. Eu me sinto realizado fazendo isso. Então eu queria que o senhor me colocasse em algo assim. Me ajuda. Se não for o momento agora, então me capacita. Nós precisamos de pessoas na fé maduras, pessoas que entendem que talvez eu não tenha todas as qualidades para poder exercer essa função que eu gosto de fazer, mas eu quero adquirir. Então como eu posso aprender? Quem é que pode me ajudar? Então, muitas das vezes nós nos colocamos numa posição de soberba, de não deixarmos sermos trabalhados por Deus. E quando a gente ouve Timóteo aqui caminhando com Paulo, você percebe justamente isso. Em nenhum momento a gente vê Timóteo agindo de uma forma a retalhar o seu instrutor aqui, que é Paulo, não é verdade? Então, a gente precisa de humildade em todos os sentidos, tanto para aquele que ensina, quanto para aquele que é ensinado, né? E tanto para a congregação também, que está ali sendo ministrada. Amém? Então, vamos orar nesse sentido. Não esqueça, não deixa de falar com Deus nesse momento, não fale as orações que eu estou falando aqui agora, fala o que vem no teu coração, abre o teu coração para Deus, porque eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, só que depende de uma atitude sua. Amém? Depende de uma atitude minha, eu viver o melhor de Deus na minha vida. Tem uma frase muito legal que eu já ouvi do Subirá. Qual é o primeiro nome dele mesmo, Lucas? Luciano Subirá, né? Que a gente precisa servir a Deus, e a nossa motivação tem que ser até que nada mais importe. Então, isso é uma verdade. Nós não podemos ser intencionais no sentido egoísta da palavra, né? De eu só quero trabalhar com Deus e fazer essa obra de Deus pelo que eu vou ter. Não, eu tenho que servir porque eu gosto de servir, porque eu quero devolver para Deus aquilo de bom. É uma forma de eu expressar a minha gratidão fazendo algo para Deus, seja algo que de trabalho, que dá trabalho, ou algo que não dá trabalho. Amém? Tem um trabalho bom e tem um trabalho ruim, quando eu digo assim, trabalhoso, sabe, estressante, mas esse trabalho sempre tem que existir. Ser luz em meio à luz não é trabalho. Ser luz em meio às trevas, esse é o trabalho. Amém? Então entenda uma coisa: servir a Deus, tanto na sua casa, quanto na igreja, quanto onde quer que você esteja, nunca vai ser uma coisa 100% fácil. Na maioria das vezes vai ser algo extremamente desafiador, mas é justamente esse o trabalho. É assim que a gente leva luz aonde existe trevas. É assim que a gente vê a vida de Paulo, preso falando da palavra de Deus. E olha onde estamos hoje falando do que mesmo? Né? Da palavra que ele estava falando a Timóteo. Então sejamos aí humildes para entender que Deus quer fazer algo na nossa vida e a gente precisa deixar Ele trabalhar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, essa manhã estamos aqui e oramos a Ti, Pai, pedimos. O Senhor sabe o propósito pelo qual o Senhor nos criou. O Senhor sabe o formato, Senhor Jesus, que temos, que encaixamos no buraquinho perfeito que o Senhor criou para esse mundo, para nós preenchermos, Pai. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a caminhar nessa direção, Senhor. São tantas pessoas que estão aqui nesta igreja, que têm ministérios específicos, que têm chamados específicos, mas, Senhor, não desenvolvem, Senhor, porque estão talvez acomodados, iludidos por uma mentira que contam para si mesmos, talvez por uma mentira que o diabo soprou nas mentes, talvez, Senhor, pessoas que acham que a culpa é do pastor, ou que a culpa, Senhor, é do líder, ou que a culpa, Senhor, foi de uma outra igreja, ou que a culpa foi do pai ou da mãe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, remove esse loop eterno, Senhor, de maldição da mente dessas pessoas, Pai, que elas entendam que a responsabilidade da vida delas está sobre a vida delas. Pai, em nome de Jesus, que elas entendam, Senhor, que elas precisam lutar pelo ministério que o Senhor deu para elas. Senhor, coloca pessoas do lado delas que possam dar uma saculejada, colocar nem que seja necessário o dedo na cara e falar: você está errado, você está errada, você tem que caminhar na direção de Deus e não do homem. Pai, em nome de Jesus, liberta, Pai, as nossas vidas, os nossos corações de toda mentira que nós contamos para nós mesmos, de toda mentira que contam para a gente acredita. Nós queremos ouvir a Tua palavra de vida eterna, Senhor. Queremos viver essa vida,
Senhor Jesus, caminhar em direção a essa verdade, Senhor Jesus, para exercer o teu ministério. São quantas pessoas, Pai, que estão morrendo aí fora, Pai, porque tem pessoas que não entendem, Senhor Jesus, a tua verdade, pessoas que não sabem como somar no teu corpo, como ser essenciais no teu corpo, Pai. Oh, Pai, que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa abrir os olhos, que o Senhor possa abrir os ouvidos, Senhor Jesus, e todos nós, Pai, de todos nós, para que nós possamos ver aonde estamos errando, para que nós possamos corrigir, Senhor, e agir conforme a tua direção, Senhor. Nos ajuda, Pai, a alcançar o ministério que o Senhor tem para nós. Elimina do nosso coração toda soberba, toda vontade, Senhor, de fazer conforme a nossa vontade, Senhor. Se o Senhor deseja fazer, que o Senhor faça. Nós abrimos mão da nossa vontade para o Senhor fazer e a tua obra ser exaltada, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Traga sabedoria aos líderes da sua casa, Senhor. Traga conhecimento aos líderes da sua casa, Senhor Jesus. Aqueles pais de família, mães de família, os filhos que participam, Senhor Jesus, dessas famílias. Que o Senhor possa nos ajudar como corpo, Senhor. Em nome de Jesus, enviando anjos, Pai, usados pelo Senhor, para poder nos orientar se necessário. Em nome de Jesus. Amém. Beleza? É isso aí, irmão. Fica na paz.